Seja muito bem-vindo ao canal Betel. Eu sou o Marcelo e nós estamos mais uma vez juntos aqui para darmos início a mais uma etapa do nosso estudo do livro de Atos. Se você é novo no canal, não se esqueça de assinar o canal, deixar o seu joinha, o seu like lá embaixo e sempre que possível venha participar conosco desse estudo que tem sido muito edificante e tem sido uma ferramenta de Deus para nos abençoar como igreja. E eu quero estender essa bênção a você nessa tarde, tá bom? Vamos lá, nós vamos fazer a leitura do livro de Atos, capítulo 24. Estamos já chegando na reta final do nosso livro de Atos e nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje. Atos, capítulo 24. Eu vou ler o texto aqui na minha versão. Diz assim: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te a favor de ouvirmos apenas por um pouco. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo o interrogares, poderá verificar a verdade a respeito de todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tenho sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado, faço minha defesa. Facilmente poderá verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão levantando contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto dos justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto, mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar as acusações, se é que tem algo contra mim, ou os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, a não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado diante de vocês. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mandasse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio conduzi-lo a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus.
quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo que esperava Paulo, melhor dizendo, ele oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Esse texto é uma continuação direta, né, dos versículos, a partir do verso 34 do capítulo 23, que nós paramos na semana passada. Paulo ele é mantido prisioneiro na fortaleza em Cesareia, e Félix, eu fiz uma pequena descrição de quem era Félix, né, na semana passada, Félix é um camarada meio complicado, uma pessoa de índole duvidosa, conhecido por suas maneiras muito pouco convencionais, tanto de governar como de se relacionar, né, casado várias vezes, com muitas amantes, enfim, viveu uma vida de promiscuidade. E aí Félix ele se posiciona diante de Paulo como alguém que conhecia, né, a responsabilidade que um governante, um regente tem diante do Império Romano quando se dispõe a julgar um cidadão romano. Nós falamos sobre isso na última aula. Então o que ele faz? Ele conclama ao Sinédrio a enviar uma comitiva para poder participar de um julgamento formal de Paulo. E essa comitiva chega com um advogado, né, com os principais líderes do Sinédrio, todos com a ideia de resolver a questão de Paulo no que diz respeito à sua prisão. Qual é o interesse desse pessoal? Confirmar que Paulo era quem eles diziam que ele seria, né? Que eles estavam apregoando naquela sessão que ele seria, e trazer Paulo de volta a Jerusalém. Mais à frente vocês vão ver que eles já tinham uma ideia na cabeça quando isso aconteceu, né? No próximo capítulo a gente vai enxergar isso melhor. Então eles vão até lá com a intenção de lançar as acusações diante de Félix, e levando em consideração o histórico dele, Félix, trazer Paulo de volta para Jerusalém. Então vamos discorrer sobre esse capítulo, vamos entender o que aconteceu ali. Primeira coisa que se destaca no capítulo 24, nos versos 1 a 5, Paulo recebe ali pelo menos, eu posso dizer assim, três denúncias, 3 acusações formais, melhor dizendo. 3 acusações formais. A primeira era traição política. Então a ideia era que Paulo era um insurgente que estava levantando o povo contra o Império Romano em Jerusalém. Essa é a primeira proposta que o advogado fez. A segunda era de heresia religiosa. Eles entendiam que a maneira como Paulo se comportava em relação a Jesus, né, ao caminho, como eles chamam, era uma heresia. E terceiro, há o episódio da profanação do templo, porque eles entendiam que haveriam gregos junto com Paulo dentro do templo, né, mal sabendo eles que todos que estavam com Paulo no templo eram judeus ou prosélitos. Então isso não batia com a verdade. Nenhuma das acusações era verídica. Não havia provas nenhuma contra Paulo nesses 3 quesitos. E isso é tão factível que, quando eles apresentam essas acusações, e Paulo se defende mais abaixo no texto, a primeira coisa que ele fala é: cadê o pessoal que me acusou dessas coisas? Eles não estão aqui. Né? Então, essa ideia já atenua muito essas acusações. Por que os acusadores verdadeiros não se apresentavam? É porque eles não tinham como provar o que estavam dizendo. Enfim, a partir do verso 6, Paulo vai respondendo a essas acusações de forma gradativa. Né? Primeiro, a acusação
de rebelião, de sedição. Paulo informa para eles, né, como nós lemos aí, que ele estava lá há pouco tempo, tinha 12 dias que ele estava em Jerusalém. E em momento algum ele foi visto, houveram testemunhas que confirmassem que ele estava arregimentando pessoas, levantando ideias, conceitos contrários ao Império Romano. Isso não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Tanto que ninguém tinha nada que provasse esse evento. Ele não estava lá com a intenção de provocar tumulto. Na verdade, se nós voltarmos, né, nos capítulos 21 e 22, a gente vai lembrar que quem provocou o tumulto foram justamente os judeus. Então, essa acusação caiu por terra rapidamente. No versos 13 em diante, Paulo se estabelece, né, admite de forma pública como sendo um seguidor de Jesus, né, usando a expressão o caminho, né, para se referir a Jesus. E mesmo assim, ele reafirma ser alguém que professa a fé judaica. Como é que funciona isso? A gente nunca pode esquecer que os conceitos básicos do ministério de Jesus foram estabelecidos a partir do judaísmo. Não havia nenhum argumento no ministério de Jesus contra o judaísmo. Havia argumentos no ministério de Jesus contra a religiosidade. Então são duas coisas bem distintas. Quando a gente fala de judaísmo enquanto estrutura, né, religiosa, a gente nunca pode associar diretamente o conceito de judaísmo como estrutura religiosa à religião exercida pelos homens da época de Jesus, principalmente as suas seitas, como nós já ouvimos também algumas aulas atrás. Os saduceus, os fariseus, eles tinham uma maneira muito própria de viver a religião deles. Eles tinham a própria forma de expressar sua religiosidade. Essa característica tão peculiar, é normal, né? É peculiar a todos os cultos religiosos. Todas as religiões abrangem conceitos que agrupam seus membros em segmentos. No meio evangélico mesmo, né? A gente pode afirmar isso categoricamente. Sempre vão existir aqueles grupos que têm uma linha de pensamento específica sobre algumas doutrinas e que seguiam por essa linha. Outros têm um pensamento um pouco diferente e seguiam por esses novos pensamentos. E mesmo assim todos são considerados a mesma religião. Vocês estão percebendo? Essa escolha de palavras não é à toa não, tá, gente? Sim, as estruturas humanas no que diz respeito à concepção da religião, elas têm essa tendência a se organizarem, se agruparem à sua conveniência. Isso não é pejorativo não, tá? Isso é natural, é da natureza da religião, podemos dizer assim. O que não é natural? É você usar o pensamento comum de um grupo contra a verdade maior daquela estrutura religiosa. E era justamente isso que os judeus queriam promover. Ora, a natureza comum daquele grupo era repudiar Paulo como seguidor de Jesus, porque eles entendiam que a seita, eles enxergavam, né, o recém-formado cristianismo como uma seita dentro do judaísmo. Então eles olhavam para isso e achavam isso espúrio. Eles rejeitavam essa ideia, o que é completamente natural enquanto estrutura religiosa. Sob o ponto de vista espiritual, aí já é outra história, já é outro problema, porque é exatamente esse fato. E aí, me permitam, né, voltar algumas aulas atrás, uma fala que eu achei no capítulo 21, eu comentei com vocês, acerca desse embate entre os princípios, organizações e diretivas que os religiosos tinham na época de Jesus e a proposta de espiritualidade que Jesus promovia. Esses dois conceitos, essas duas vertentes são divergentes, são conflitantes. E nesse aspecto Jesus foi muito sistemático. Ele golpeou duramente, com palavras muito difíceis durante os evangelhos,
a estrutura religiosa dos judeus. Aliás, a gente fala dos judeus por ser a estrutura religiosa que Jesus estava inserido. Mas ele faz isso, e a gente pode entender nitidamente, com tudo que diz respeito à estrutura religiosa. Certo? Então, reflitam sobre isso aí. Até que ponto os meus... olha o quanto de meu tem nessa história, né? Os meus pensamentos, as minhas influências, os meus pontos de vista em comum com demais que pensam como eu, o quanto todas essas coisas é mais importante do que Deus. O quanto as coisas que Deus diz, a obediência, a direção, a palavra de Deus, ela fica subjetiva diante da minha religiosidade. Olha como é que a coisa fica estranha, né? A religiosidade, ela se torna um brio, uma coisa a ser quase que cultuada, porque, né, a mentalidade deles é essa, e muitas vezes a nossa mentalidade também é essa, né? Esse passagem faz parênteses. E Jesus vem e bate de frente com isso. Não, a religião não é maior do que o relacionamento com Deus. Nada é mais importante do que eu amar o próximo como a mim mesmo e ao Pai em primeiro lugar, antes de tudo. Isso é um relacionamento com Deus, isso é uma vida espiritual. Isso que vocês, né, Jesus se referindo aos fariseus de uma forma muito objetiva, né, promove é justamente o oposto. Citando alguns textos, né, ficar na porta e não deixar quem quer passar, nem entrar, nem sair, e nem você entrar, nem sair. E isso era o que a religião judaica fazia. Repito, não estou pregando nem falando nada contra o judaísmo. Estou falando sobre a concepção de religião que o judaísmo tinha na época de Jesus e que, infelizmente, nós ainda sustentamos hoje dentro do cristianismo. Mas isso também não vem ao caso. Deixa eu voltar aqui ao estudo, senão a gente vai ficar devagando sobre esse assunto aqui, vai ficar até amanhã aqui. O que importa aqui é que Paulo se defendeu reafirmando, primeiro, a sua fé em Jesus, que é uma fé que colaborava na linguagem doutrinária com a percepção dos fariseus, ele era fariseu, uma percepção mais espiritualizada, que tinha a ideia da ressurreição dos mortos e tal. Ele colabora com essa ideia e reforça o fato de ele se manter fiel às Escrituras. E essa talvez seja, né, o pulo do gato na questão de Paulo. Em momento algum, ele se absteve da sua condição de judeu. Ele não deixou de ser judeu. O que ele fez foi dar o próximo passo. Né? Vindo de um lar judaico, vindo de uma estrutura religiosa judaica, como nós todos conhecemos e vimos aqui no decorrer do livro de Atos, ele agora se lança uma nova etapa dentro dessa estrutura, abrindo mão da religiosidade judaica e repudiando isso. A gente vê isso nos seus escritos, né, nas suas cartas, e repudiando não no sentido de execrando, dizendo que não presta, não, nesse sentido não. Entendendo que essa base que a religião judaica estabeleceu, ela por si só não era suficiente para a proposta que Paulo almejava. Só quem corresponderia a essa proposta era Jesus. Então, o que Paulo faz é colocar Jesus acima da religião. É colocá-lo acima de uma proposta conveniente e doutrinária daqueles homens. Muito mais do que isso. É uma entrega, é um relacionamento, é um nível de experiência para o qual aqueles homens não estavam preparados ainda. E Paulo já estava usufruindo disso. Então, ele não desabona as Escrituras, nem as tradições judaicas, mas entende que ele quer ir para mais, para além, no sentido de avançar nesse processo. E essa linguagem, né, é a linguagem que homens como Gamaliel, por exemplo, prezavam muito. Então, quando Paulo usa esses termos aqui, ele fomenta na mente daqueles homens essas ideias. Caramba, ele tá falando de coisas, de elementos sobrenaturais, de coisas maiores do que a religiosidade do nosso tempo. Eles sabiam disso, mas eles não conseguiam entender isso.
conseguem discernir? Você ouve a verdade, você sabe que aquelas palavras, elas contêm verdade, mas você não consegue entender e acatar aquilo para você. Por quê? Porque existe uma estrutura que se estabelece bloqueando você daquilo ali. Né? Romper com essa estrutura religiosa, não se engane, é muito difícil. Foi difícil para Paulo. Paulo teve que passar por uma experiência, vocês sabem disso, para poder romper com essa estrutura. Homens, durante o Novo Testamento todo, durante até os Evangelhos, para ser um pouco mais específico, tiveram que passar por processos duros para poder romper com a religiosidade. Né? Nicodemos, por exemplo, que absurdamente sofreu, né, o impacto do Evangelho na vida dele, a ponto dele não resistir, ter que encontrar-se com Jesus em pânico, porque ele sabia que a proposta que estava sendo lançada diante dele era muito maior do que aquilo que ele estava vivendo. Então, essa é a ideia da defesa de Paulo nesse argumento. Continuando, verso 15 em diante, ele fala da questão dos objetivos dele em Jerusalém. E nesse ponto ele faz um traço importante, né? Ele diz que ele foi trazer esmolas para Jerusalém, fazendo menção, né, àquela oferta que os cristãos da Ásia levantaram para a igreja em Jerusalém, que estava passando fome, e veio trazer ofertas, fazendo menção de uma forma subjetiva ainda a essa ajuda, de uma forma objetiva ao fato dele ter levado ao templo a sua oferta e cumprido os seus votos. Então, esses argumentos estão aqui na Bíblia, não estão à toa não. É para servir de material para que nós entendamos que o quanto esse contexto aqui ele era sutil, era delicado. Paulo estava correndo risco de vida. Se Paulo não se defendesse em primeira instância da acusação de sedição, ele podia ser morto ali mesmo. Peraí, esse cara está revoltado contra o Império Romano? Decepa a quarta cabeça dele fora agora. Simples assim. Aí, a primeira coisa que ele vai se defender dessa acusação. Depois ele vai tratar da questão religiosa e cultural. Por quê? Para que nada fique entre ele e Félix. Essa é a ideia. Félix já veio de uma certa afinidade, digamos assim, com o judaísmo. Então, para Paulo entrar e falar mais sobre o caminho com ele, seria muito mais tolerável, muito mais fácil. O próprio Félix admite que já tinha um certo conhecimento de quem era Jesus. Então, essa parte religiosa ela fica por último, mas ela não deixa de ser importante não, tá? E aí, quando Paulo fala disso, ele afirma que essas ofertas, essa esmola que ele trouxe para Jerusalém, foi para socorrer os pobres, os enfermos, para resolver a questão da sua consagração, do seu voto, do voto daqueles homens que ele ajudou. Percebem? Ele estava exercitando a fé judaica. Foi isso que ele quis dizer com essas palavras. No verso 20, Félix fala a respeito do seu conhecimento sobre o caminho, né? Deixa eu ver se eu colei alguma coisa aqui, gente. Eu peguei com o Paulo e acabei passando os olhos direto pelo texto. É isso mesmo. No verso 20 em diante, quando Paulo termina o seu discurso, Félix ele é conclamado a parar para avaliar qual seria a sua posição. Na aula passada eu comecei a mencionar o histórico de Félix, né? A gente não sabe como ele teve conhecimento sobre Jesus, de onde veio esse conhecimento. Drusila, sua esposa, a gente sabe que ela era judia. Ela também era bisneta de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os meninos, né? No contexto de Mateus. Quando Jesus era criança, Herodes o Grande foi quem mandou matar todas as crianças abaixo de 5 anos. Drusila, ela também era parentada, né? Tem um historiador que fala que ela era sobrinha neta de Herodes, o que mandou matar João Batista.
Falou que seu pai foi aquele que morreu por conta de Tiago, lá no capítulo 21. Você deve lembrar do episódio também, recente, né, no texto que a gente está estudando. Então, ela vem de um histórico familiar bastante conturbado em relação a Jesus, né, e seus seguidores agora. Então, ela sabia quem era Jesus, ela sabia o que significava ser um seguidor do caminho. E Félix certamente tinha essas informações a partir da sua esposa e talvez de algumas experiências que ele também teve. Né, eu disse que Félix era um camarada bem complicado, né, ele casou pelo menos 3 vezes. Né, a Drusila foi a sua terceira esposa. A primeira esposa de Félix, eu disse isso, acho que mencionei no ano passado, era a neta de Cleópatra e Marco Antônio. Depois ele se casou pela segunda vez com uma princesa, que a gente não tem um registro do nome dela. Mas quando ele conheceu Drusila, ele encontrou mais uma vez um argumento através do casamento para poder galgar degraus dentro da hierarquia romana. E foi o que ele fez, o que ele podia fazer para poder crescer dentro do Império Romano. E o que nós vemos então é esse homem com toda essa bagagem se debruçando diante de Paulo e falando: olha, quero te ouvir, vem para cá, vamos falar a respeito do que você tem para dizer sobre esse homem chamado o Caminho. No verso 22, Félix encerra esse julgamento, baseado nessas informações que a gente acabou de comentar, e faz uma proposta, né? Quando Ulisses, o comandante, chegar, eu vou decidir o caso de vocês. Aí o que ele faz? Despede a comitiva, não dá sua sentença, manda Paulo de volta para a cadeia, mas dá a Paulo liberdades. Que liberdades são essas? Né? O Moody, no seu comentário, ele fala que Paulo tinha a possibilidade de andar pelo palácio em Cesareia sem guardas. Ele não ficava acompanhado por guarda o tempo todo, ele tinha só que dormir na cela. Ele não se alimentava dentro da cela, ele podia comer na capitania, junto com os soldados. Então ele tinha alguns benefícios. Outra coisa interessante, ele recebia visitas, essa sim, dentro da cela. Então é bem possível que nesse período que se sucede aqui, né, esse primeiro entrave entre os judeus e Paulo, é bem possível que nesse contexto os discípulos que caminhavam com Paulo, né, como Lucas, Timóteo e outros, eles teriam acesso a Paulo em Cesareia, certo? Tudo indica que foi assim que foi acontecendo gradativamente. No verso 24 em diante, Lucas narra como foi que Paulo foi gradativamente sendo introduzido à presença de Félix e da sua esposa, e usando essa facilidade de acesso, começou a falar de Jesus. E aí, acontece no capítulo 25 um texto assim peculiar. O texto diz assim: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, domínio próprio, juízo vindouro, Félix teve medo. O que significa isso? Enquanto Paulo só falava sobre Jesus, sobre a esperança messiânica, sobre a volta dele, sobre a ressurreição dos mortos, estava tudo bem. Era aquele argumento do Evangelho que a Drusila gostava por ser de origem judia, que o próprio Félix achava interessante, achava curioso, estava tudo bem até aí. A partir do momento que Paulo começou a falar acerca de justiça, Félix não era um cara muito justo. Domínio próprio, Félix era um cara desequilibrado, né? Dado a rompantes de nervosismo, a passionalidades e principalmente a uma vida sexual desregrada. E sobre o juízo vindouro, ou seja, essas coisas vão ser recompensadas no seu tempo, quando isso acontece, Félix fala assim: não, vou parar. Ele começa a ficar preocupado. Fala: peraí, o texto fala que ele ficou com medo. Medo de quê? Medo de acabar se convertendo e tendo que recuar nesse padrão de vida que ele já tinha vivido, que já vinha vivendo, melhor dizendo. Medo de ouvir mais e acabar se comprometendo diante da esposa, e com isso diante da influência que a esposa tinha no Império Romano. Não sabe medo de quê? Uma coisa é certa: o que Félix fez
foi exatamente o que muitos fazem hoje e faziam no tempo de Paulo e também no tempo de Jesus. À medida que a pregação começa a ficar um pouco dura, eles pulam fora. Foi com a vantagem de Félix de poder fazer isso, simplesmente falando assim, não fala mais não, tá bom. Quando eu quiser te ouvir de novo, eu te chamo. Né? Deu aquele famoso cala-boca no Paulo, para não se sentir culpado, para não sentir o peso do pecado que ele trazia consigo. Isso é fato e é uma coisa assim, bastante curiosa de se ver na postura de um homem como Félix. Era mais esperado, eu confesso para vocês, de ler a Bíblia há muito tempo e sempre que eu leio esse texto eu fico imaginando, né? A postura de Félix certamente deveria ser mais próxima da postura de Herodes, né? Herodes que mandou matar João Batista, quando ele e Salomé foram apontados em seus pecados. É muito mais conveniente para Félix fazer isso. Mas havia um resquício de temor na parte de Félix. E por conta disso ele acabou mantendo Paulo preso. E aí o texto do verso 26 e 27 continua dizendo, né? Paulo continuava preso e Félix, né? Ele ficou na expectativa de que Paulo lhe oferecesse um tipo de dinheiro, um suborno. E para que Paulo tivesse essa oportunidade, o que Félix fazia? De vez em quando ela mandava Paulo subir até o palácio e conversava com Paulo, né? Trocava uma ideia com Paulo. E aí tem um comentarista que fala assim, né? Félix queria falar com Paulo sobre suborno, sobre dinheiro. Paulo queria falar com Félix sobre justiça, sobre salvação. Então os assuntos eles não encaixavam, né? A conversa deles era divergente frequentemente. E entre conversas, divergências, certos padrões de conforto e um período muito peculiar de prisão, passaram-se 2 anos. Olha que coisa. Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia, vivendo ali a sua vida em prisões, usufruindo de alguns benefícios e desfrutando da presença de Félix e de Drusila durante esse período. E no verso 27, o texto termina com a frase: passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E aí, tudo muda. Quando Félix, a gente não sabe se ele perdeu o seu mandado, se ele foi promovido, a Bíblia não diz o que aconteceu. Alguns historiadores entendem que esse desgaste que se iniciou com a prisão de Paulo e foi estendido durante esse período de 2 anos, acabou custando a posição de Félix. Mas a gente não tem como afirmar isso categoricamente. Se você já leu alguma coisa a respeito disso, deixa lá nos comentários, cita lá a referência, né, o estudioso, o livro que você viu, comente sobre isso, vamos falar sobre esse assunto. Tem muitos argumentos bíblicos, irmãos, que nós não temos subsídios pelo próprio texto bíblico. Né? Quando a gente fala de argumento bíblico, a gente fala de um argumento estabelecido, claro, passivo de uma análise hermenêutica e que tem uma reflexão direta. A gente não tem esse tipo de argumento aqui nesse texto, né? Então a gente não pode afirmar categoricamente. Porém, o que nós temos são alguns estudiosos que, explorando textos antigos, conhecendo outras vertentes históricas, podem nos conduzir a algum tipo de pensamento mais claro quanto a esse episódio, né? Essa deixada do poder de Félix. Então, se você tem alguma contribuição nesse sentido, deixa aqui com a gente, comente conosco aí, vamos enriquecer aqui, né? Esse tema sempre que possível. Félix perde então seu mandato e assume Pórcio Festo como o novo regente em Cesareia de Filipe. E Paulo preso. Paulo continua preso. O que nós vamos ver no capítulo 25 é a continuação desse texto, né? Agora, 2 anos depois, com uma estrutura um pouco diferente e um novo regente para Paulo ter que se dar.
Então fique atento aí, não perca a nossa próxima aula. Nós vamos estar falando um pouco melhor sobre quem foi Festo e a consequência desses eventos que nós estamos vendo aqui no texto, certo? Eu quero que você fique muito à vontade para poder comentar conosco, para poder falar conosco a respeito daquilo que você está observando, né, nesse texto que a gente leu, porque nós estamos entrando, gente, deixa eu adiantar para vocês aqui, né? Nós terminamos agora o capítulo 24, nós estamos entrando na reta final da vida de Paulo, que é o conteúdo central dessa parte do livro de Atos. O que vai acontecer daqui para frente, a partir do capítulo 25, vai ser o final da carreira de Paulo como discípulo e apóstolo de Jesus. O desenvolvimento desses fatos, o desenrolar desses fatos, são textos bastante objetivos, diretos, que nós vamos poder explorar com uma certa facilidade, porém eu quero recomendar a vocês, leiam esse trecho novamente a partir do capítulo 23, para que essa ideia dessa última etapa da vida de Paulo fique bem clara. Da sua chegada a Jerusalém até a sua ida a Roma, há um período muito conturbado dentro da vida de Paulo. E é interessante a gente poder ler esse texto e começar a olhar para Paulo da forma como ele está se apresentando ali. Alguém que já está fragilizado, cansado, mas nunca fraco nem abatido. Aliás, eu estou praticamente parafraseando um texto de uma das suas cartas, né? Então, essa é a ideia. A gente já tem um homem maduro, vivido, que está ciente de que está vivendo os últimos momentos dele na Terra. Esse argumento é que nós vamos ver a partir dessa semana, juntos aí na vida de Paulo. Então, por favor, venha participar conosco, venha ver conosco o que aconteceu aqui na vida de Paulo, e não perca nenhum momento o que nós temos visto aqui, porque eu tenho certeza, Deus vai falar muito com você e vai te abençoar muito através do estudo desse texto, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, fique com Deus e precisando, mande sua mensagem aí no nosso chat e assim que possível a gente vai estar retornando a vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.